Olá, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. Meu nome é Ana Flávia, eu sou professora de ciências e nesse vídeo falaremos sobre a explicação do conteúdo. Se você quiser um vídeo de correções de atividades da semana, só clicar aqui embaixo no box de informações que eu deixei o vídeo para você. Pessoal, então falaremos agora sobre um pouco sobre fenômenos físicos. São aqueles que não alteram a natureza da matéria. Então, por exemplo, a água. A água pode ser uma água fervendo, uma água que está aí no estado líquido, uma água no estado de vapor, que é aquela fumacinha que sai da água fervendo, um cubo de gelo dentro da geladeira, um cubo de gelo derretendo. Todos esses são fenômenos físicos que estão ocorrendo e não vai mudar a natureza da matéria, não vai ter a formação de uma nova substância. Além disso, no caso da água, a gente consegue ter uma reversibilidade. O papel, quando a gente amassa ele não deixa de ser papel, não cria-se uma nova substância, não ocorre uma alteração na natureza da matéria só porque eu amassei esse papel, ele continua sendo papel. A mesma coisa com o vidro, se a gente quebra o vidro, não vai ter a formação de uma nova substância e nem vai ser alterado, a sua natureza, a natureza do vidro. Então, isso são fenômenos físicos. Então, a gente pode dizer de uma forma mais completa aqui que as transformações físicas, ela ocorre quando a constituição química daquele material não se altera, tem apenas estados físicos de maneiras diferentes. Então, há essas mudanças do estado físico. Por exemplo, sólido, líquido e gasoso, principalmente se essa substância que a gente está falando é a água. Então, exemplo, o sorvete que derrete fora do congelador, que eu posso colocar novamente dentro do congelador e ele congelar. A água que vai evaporar das roupas que estão no meu varal, que a água que está ali, que é de forma líquida na roupa, vai passar para o estado gasoso ao evaporar, E aí vai formar as nuvens, que depois de um tempo, quando estiverem carregadas, vão novamente trazer a água aí em forma de precipitação, que é as chuvas que a gente conhece. Então, pessoal, a gente vai ter sempre, quando falar de água e transformação física, essas mudanças do estado. Então, temos aqui na primeira imagem uma forma de gelo, que é a forma que a gente vai ter uma fusão, que a gente chama quando colocamos esse gelo fora da água e ele vai se transformar novamente em líquido. Esse líquido pode aumentar a temperatura dele, a gente aquecer e ele transformar-se em vapor, o que a gente chama de vaporização. A gente pode pegar essa água que está líquida e colocar ela num congelador, chamada de solidificação. E quando a gente tem a nuvem aí formada por vapor de água, ela, depois de muito tempo, que ela vai ficar carregada ali com grande quantidade de vapor de água, ela vai condensar-se em forma de chuva, ou liquefação, a gente pode usar isso para maneiras artificiais, que vai se transformar novamente, o vapor vai se transformar novamente em água. Então, nós podemos dizer que as transformações físicas, elas são, em maioria, reversíveis. A gente consegue ter essa reversibilidade, voltar ao que era antes. Transformações ou fenômenos químicos. Então, eles vão ocorrer com a formação de novas substâncias. Então, os fogos de artifício, quando a gente queima esses fogos, ele vai ter uma formação de uma nova substância, ela é irreversível, a gente não consegue voltar ao normal. A fruta que apodreceu, ela tem aí uma transformação que vai alterar a constituição daquela matéria, da fruta, A gente não consegue mais ter a fruta da maneira que ela era antes. A madeira que a gente queimou, a gente não consegue reverter isso porque ocorreu a combustão da madeira, a queima da madeira, e aí a gente vai ter a formação, aí, por exemplo, da brasa, das cinzas do que seria a madeira. O prego que enferrujou, então ela teve contato com grande quantidade de oxigênio e isso oxidou esse prego, e aí a gente tem um prego que chama-se de prego enferrujado. Então a gente não consegue ter um prego antes, do que seria um prego enferrujado, e além disso, há a formação do ferrugem, então tem formação de novas substâncias. Então, a gente pode dizer que são aquelas que envolvem a mudança da constituição da matéria de maneira irreversível. Então, já falei, o ferro que enferruja, a queima de papel, de madeira, a queima do combustível fóssil do carro. Então, por exemplo, você coloca gasolina lá,
para o carro se movimentar, essa gasolina é queimada e a gente não tem mais como voltar essa substância da gasolina ao normal, né? Porque a gente queimou aquilo, formou-se um novo material ali. Então é muito diferente de você, por exemplo, pegar uma madeira e picar ela, que ela vai continuar sendo madeira, e do que você queimá-la. Quando a gente queima uma madeira, a gente tem a formação aí da brasa, que vai ser uma nova substância, porque vai alterar a constituição da madeira. E são irreversíveis, a gente não consegue voltar ao processo inicial ou à forma inicial, que era essa transformação no início. Se ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo você. Se inscreva, deixe seu like, ajude este canal a crescer. Espero que eu tenha te ajudado.